Beleza, beleza. Então vamos para mais um conto aí de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Vamos analisar agora um conto bastante interessante, cujo título é As Mãos dos Pretos. Boa aula! O conto em tela, As Mãos dos Pretos, trata especificamente da questão do preconceito racial em Moçambique. É óbvio, trata-se de uma região colonizada pelos portugueses, que está sob o domínio dos portugueses, na altura em que o autor está escrevendo os contos. E que, por sua vez, um dos discursos de dominação é o discurso racial. A perspectiva de que a raça branca europeia é superior à raça preta. Inclusive, é isso do ponto de vista ético e intelectual que vai justificar a chegada dos europeus no continente africano quando da partilha da África. Muito bem. No conto há um narrador em primeira pessoa que é um pré-adolescente. Um indivíduo, portanto, saindo da fase da infância, na transição, da infância para a fase adulta. Que nós podemos comparar, e apenas comparar, com o Ginho, que é um personagem que aparece 3 vezes, em 3 contos do livro. Muito bem. Não estou dizendo que seja o Ginho. Não há nenhuma referência que possa nos dar a possibilidade de atestar que seja o Ginho, mas mais ou menos a mesma idade. E ele, uma criança que é um pré-adolescente, um sujeito ainda não regido pelo pragmatismo e pelo desencanto da vida dos adultos, que não querem mais questionar e nem refletir sobre nada, estão atrás apenas das certezas que lhes foram impostas e das respostas já há muito dadas. Ele tem uma questão que o aflige e ele busca resposta. Ele consulta vários adultos que são autoridades intelectuais para ele. São pessoas mais vividas que na cabeça dele poderiam lhe dar a chave para a resposta. Que é a seguinte pergunta: por que a palma das mãos das pessoas pretas é clara? De modo que ele vai pedir explicação para essas personagens, aqui já na lousa. Para o senhor professor. Então veja que não são personagens, algumas delas, que não possuem nome. São personagens que estão aqui como representatividade de uma determinada função. Certo? Como o senhor professor e o senhor padre. O senhor professor representando a ciência, e lembrando que a ciência nunca é neutra. A ciência é um instrumento também construído pela necessidade de engajamento de uma narrativa, certo? A ciência não está alijada da manipulação, certo? Ela pode ser sim instrumentalizada para uma determinada narrativa, tudo bem? O senhor padre, que dá uma resposta guiada por uma visão religiosa de mundo, adoradores e também a dona Estefânia, que dão respostas condizentes com a instituição escravidão, uma visão de mundo escravocrata, portanto. O senhor Antunes, que trabalha na Coca-Cola, é um alto funcionário da Coca-Cola em Moçambique, que por sua vez vai dar uma explicação empresarial. O livro, de novo, tal qual o senhor professor, referendando a posição da ciência. E depois nós vamos ver, em contraposição a todas essas explicações, a explicação da única pessoa no conto que tem o lugar de fala, porque tem a pele preta, que é a mãe do narrador. Muito bem. A explicação do senhor professor, que por sua vez é uma explicação científica, ou pretensamente científica,
Olha só que gravidade. É a de que, lá atrás, quando surgiram os pretos, os ancestrais dos pretos, andavam de 4. Olha a inferiorização em relação aos brancos. Olha a animalização. Andavam com as mãos, portanto, no chão. E aí, as palmas das mãos ficavam escondidas do sol. Por isso que, diferentemente das outras partes do corpo, que eram banhadas pelo sol e ficaram pretas, as palmas das mãos mantiveram-se brancas. O padre vai dar a seguinte explicação. O fato da palma das mãos dos negros serem brancas é o fato de que eles estão sempre rezando às escondidas. Portanto, com a mão assim. Às escondidas. E por que eles estão rezando sempre às escondidas? Para expiarem algum pecado. Portanto, por trás dessa visão do padre, há a ideia de que o preto está mais apto para o erro, para o cometimento de crimes e para o cometimento de pecados, que vive a rezar escondido, do que os brancos. Evaristo, mas por que a rezar escondidos? Porque se eles rezarem na frente de todo mundo, as pessoas vão perceber que eles estão pedindo perdão por algum equívoco. Então eles rezam escondidos. Para somente Deus saber, e Deus, no máximo, no auge, na grandiosidade de toda a misericórdia, lhes dá o prazer, lhes dá o perdão. Certo? A explicação da dona Dores e da dona Estefânia é idêntica. Elas explicam que os negros, a causa da palma das mãos dos negros serem brancas, é porque eles estão o tempo todo lavando as palmas das mãos. Ué, se o fato de que eles lavam muito a palma das mãos as deixa brancas, quer dizer que eles só lavam a palma da mão e o resto do corpo, por ser preto, é sujo, eles não lavam? Olha só que violentas são essas explicações para a pergunta do menino. Todas eurocentradas, todas dadas a partir de um preconceito racial. O senhor Antunes, da Coca-Cola, a partir de uma visão empresarial, vai dizer que, lá pelas tantas, alguns santos e santas decidiram criar pessoas de pele preta. Bom, portanto, depois da criação do homem por Deus, Deus criou Adão do barro, deu o sopro divino, da costela do Adão, que havia surgido, ele faz a Eva, e assim Adão e Eva têm seus descendentes todos brancos. Criação divina, criação de Deus. Os pretos, portanto, são, nessa explicação, criaturas de segunda ordem, de segunda grandeza. Não foram criados por Deus. Foram criados pelos santos. Tudo bem, os santos são criaturas que vivem perto de Deus, mas não é Deus. Certo? Muito bem. E que aí eles fazem as pessoas pretas do barro e eles têm que colocar o barro para secar. E eles estão com pressa e não tem lugar suficiente. Eles não têm espaço para essa produção. Então olha a visão afinada com a noção empresarial de produção. Produção, em larga escala, certo? Uma explicação capitalista do fenômeno. E aí, como eles não têm espaço, eles têm que improvisar. Eles vão colocar os negros para secar ali na chaminé, né? No fogareiro, uma espécie de fogueira. Então não tem espaço, eles colocam os negros pendurados na chaminé. E aí os negros ficam pendurados, essa parte
da mão, como eles estão pendurados, essa parte não recebe fuligem. O resto do corpo recebe a fuligem, por isso que eles ficam pretos e as mãos ficam brancas. O senhor Frias vai dar uma explicação também religiosa. Ele vai dizer o seguinte, que Deus mandou as suas criaturas se banharem num lago no céu. Só que estava muito frio. E como estava muito frio, os negros só lavaram a palma da mão. Portanto, de novo, a visão higienista eurocêntrica, amparada na noção de que a cor negra está associada à sujeira. Certo? Que eles só conseguiram lavar as palmas das mãos, inclusive uma explicação mais ou menos afinada com a versão da dona Estefânia e da dona Dores. Com a diferença de que a dona Dores, ela diz que o motivo, uma coisa pior ainda, o motivo dos negros estarem lavando a mão o tempo todo não é porque eles são seres naturalmente higiênicos. E sim porque eles trabalham para os brancos. Então ela adere à noção de subalternidade do negro. O negro é subalterno. É inferior ao branco, portanto é subalterno. Tem que servir. E eles trabalham nas cozinhas. Então eles têm que, para manipular a comida, estarem com as mãos sempre limpas. O livro, por sua vez, onde o menino também vai buscar explicação, atesta que a causa da palma das mãos dos negros serem branca é o fato de que eles, durante muito tempo, viveram a trabalhar durante a escravidão em lavouras na Virgínia, nos Estados Unidos. Clara referência à herança escravocrata, que por sua vez não é relativizada, não é discutida. Não há uma reflexão acerca da violência da escravidão. Há uma explicação de forma pragmática, cientificista e, claro, improcedente, atestando que a intelectualidade, a ciência, ela tem lado, do ponto de vista ideológico, de que a causa para o fenômeno das mãos brancas é porque eles estão sempre com a mão na enxada, né? E a todas essas visões, dotadas de violência e de preconceito, noções, portanto, comungadas por pessoas afinadas com o sistema colonial, por sua vez, um sistema eurocêntrico, é contrastada pela visão da mãe. Que, como eu disse agora há pouco, repito, é a única pessoa que realmente tem o famoso lugar de fala. Porque ela é preta. Então são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7 pessoas brancas contra a visão de uma pessoa negra. Portanto, é descalibrada a oportunidade de fala. É desequilibrada. Não há uma igualdade no debate. É um debate em que o branco é sempre hegemônico, é sempre convidado a falar. Certo? Bom, e aí a explicação da mãe é o clímax da narrativa. Vale a pena a gente ler. Vamos ver como que a mãe explica. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. Portanto, embora as explicações de outras pessoas, de 7 pessoas brancas, ele reconhece que concorda mais com a mãe. No dia em que falamos nisso, eu e ela estava ali ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. Então note como o riso aqui é um elemento de resistência. A resistência não somente pode se dar através do confronto veemente contra o agressor ou contra o racista. Pode estar no campo do simbólico. A alegria, responder de forma alegre, através do riso, é uma forma também de
resistência. O que achei esquisito foi que ela não dissesse logo o que pensava disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre essas coisas. Mesmo assim, a chorar agarrada à barriga como quem não pode mais tanto rir. Óbvio, tanta imbecilidade que ela ouviu, só podia dar risada. Certo? Portanto, ela despreza absolutamente. E esse desprezo é uma forma de resistência a essa violência simbólica. O que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Então veja que a explicação da mãe também está ligada à dimensão mítico-religiosa. Quanto a isso, ela se aproxima de demais personagens na explicação. Agora vamos ver que enquanto eles desqualificam a criação dos pretos, ela não desqualifica. Certo? Até porque ela se mostra consciente do processo histórico de desqualificação dos pretos, que é obra dos homens. Uma construção narrativa. Certo? Não tem nada de essencial. Não tem nada de imutável. É uma construção narrativa. Não é uma verdade. Bem, depois arrependeu-se de os ter feito porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Ah, Evaristo, mas como que você pode afirmar no conto que a mãe é preta ou que o menino é preto? Olha aqui, ó. E levavam-nos. Ela se inclui, perdão, no sofrimento dos pretos. E levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Então, a violência do homem branco, né? A inferioridade é de quem, né? A inferioridade, do ponto de vista moral, está no branco, que é capaz de escravizar um outro ser humano. Mas, como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, ou seja, não iam querer perder o privilégio, não é? De serem brancos numa sociedade extremamente racista. E o racismo, é óbvio, essa construção da ideia de superioridade do homem branco os beneficia. Então eles não vão querer perder esse privilégio de ter alguém cuja construção deles, brancos, é inferior e, portanto, passível de exploração e de tudo quanto é violência. Continuando, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos de outros homens. E sabes por que aqui foi? Claro que não sabes, e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens. É fato histórico, é narrativa, é construção. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Então dá uma aula de humanidade. Os homens brancos que se dignam, se jactam à posição de superiores, na verdade, cometem uma barbárie ao discriminarem pessoas por conta da cor da pele, na medida em que, olha a lição da mãe, moralmente muito mais bem orquestrada e digna e ética do que a dos racistas, é de que somos todos iguais, independente do lugar que nascemos, independente da cor da pele, independente do tempo histórico, independente da religião. Mãos de pessoas que, se tivessem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos.
Então, graças a Deus por não serem pretos, portanto, ser branco nesse mundo de construção eurocêntrica é um privilégio. Há uma consciência desse privilégio. De que há uma inferiorização das pessoas de pele preta. E, portanto, são pessoas que sofrem muito mais violência, têm muito mais dificuldades na vida. Têm muito menos oportunidades de se darem bem, de terem uma vida plena, de oportunidades. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou minhas mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido. Olha que pesada essa passagem. Trata-se de um pré-adolescente, de mais ou menos os seus 12, 13 anos, saindo da infância, que fica estupefato, fica boquiaberto, pelo fato de que, para ele, o choro era algo somente que acontecia quando se dava algo negativo. É um sujeito tão acostumado com a estigmatização, com o sofrimento, com as violências simbólicas e físicas, que é só assim que ele vê as pessoas chorando. As pessoas com quem ele convive não choram de felicidade, choram de tristeza. E assim, é uma coisa nova para ele, é o grande aprendizado do conto. O grande aprendizado é que, primeiro, o riso, a alegria, é também uma forma de resistência, uma forma poderosíssima de resistência, inclusive, e que o choro pode se dar por alegria, não só por tristeza. Essa foi a análise de As Mãos dos Pretos, um conto que tem um tema bastante objetivo, que não é o comum dentro das narrativas de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, um forte abraço.